Esse é um aulão sobre áreas das principais figuras planas. O que significa medir uma área? Medir a área é você calcular o tamanho da superfície. Tá? Essa superfície, esse pedaço de plano, vamos dizer assim, é limitado por uma linha fechada. Essa linha pode ser uma curva, né? Ou então uma poligonal. Uma poligonal é uma linha fechada com segmentos de reta. É uma linha formada por segmentos de reta. E a curva, a poligonal também é um tipo de curva, naturalmente, mas a gente vai tratar como curva aqui aquelas linhas que não são retas. Então aqui eu te dou um exemplo de curva. Uma curva fechada. E aqui eu te dou um exemplo de poligonal fechada. Certo? O que significa área, então? A gente vai calcular a medida dessa superfície delimitada pela poligonal. Ou pela curva, no caso do círculo que a gente vai estudar. Então, olha só, a primeira figura que a gente estuda é o quadrado. E a área do quadrado é o seguinte. O quadrado é a área mais elementar. É a área mais elementar porque ela tem os 4 lados iguais. E ele é tomado como unidade de medida para a área. Porque toda área que eu quiser calcular, eu posso dividir em quadradinhos de um certo tamanho. A área do quadrado, que tem lados iguais, no caso, é lado vezes lado, lado ao quadrado. É daí que a gente tira que o expoente 2 eu chamo de quadrado. Porque ele está correspondendo justamente à questão da área do quadrado, que é uma área elementar. A título de curiosidade, o que é um metro quadrado? Um metro quadrado, ele é um quadradinho. Nossa. Um quadradinho de 1 metro vezes 1 metro. Assim o quilômetro quadrado, assim o centímetro quadrado. Então, essa ideia é uma ideia importante. O que seria, então, essa unidade de área? Essa unidade de área está relacionada com a área de um quadrado. Tá? É uma boa relação que ajuda a gente até na conversão de unidades de medida, se for necessário. Agora, nós temos a área do retângulo. A área do retângulo é o seguinte. O retângulo é um quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos. É um retângulo. Mas os 4 ângulos são iguais. Os 4 ângulos são retos, de 90 graus. Ele vai ter uma medida horizontal, que eu vou chamar de base. Você também pode chamar de comprimento ou de largura, enfim. E a altura, que é a medida vertical. Ou que eu posso chamar de comprimento ou de largura, tanto faz. Você pode chamar um deles de comprimento e um deles de largura. Comprimento e largura não tem distinção. Base e altura tem, porque a altura ela sempre está perpendicular a uma horizontal. E a área do retângulo vai ser o quê? Base vezes altura. O paralelogramo, ele é uma figura que facilmente você consegue transformar num retângulo. É só você pegar esse pedaço aqui, ó, e trazer para cá. Você fecha um retângulo com a mesma base e com a mesma altura do paralelogramo. Então a área do paralelogramo vai ser o quê? Base vezes altura também. A área do triângulo, você facilmente consegue fazer um paralelogramo repetindo aqui, uma paralela por aqui e uma paralela por aqui. A área do paralelogramo é base vezes altura. Esse triângulo aqui, a área é metade do paralelogramo. Então é base vezes altura dividido por 2. Se você conhecer os 3 lados do triângulo, você pode fazer uma coisa diferente. Usar a fórmula de Heron. A fórmula de Heron é essa fórmula bonita aqui. Mas quem que é o P? O P é o semiperímetro. Dá uma olhada aqui. Pega as 3 medidas do triângulo, volta no triângulo. Lados A, B e C. O perímetro é a soma dos 3 lados. O semiperímetro é a soma dos 3 lados dividido por 2. Semi é metade. Então, você vai usar este semiperímetro. Primeiro você vai calcular o semiperímetro e depois você vai jogar na fórmula de Heron, que é essa daqui. Parece muito complexa, muito grande, muito assustadora, mas é bem tranquila mesmo se você conhece os 3 lados do triângulo. Se você só tem a medida da base da altura, você vai usar essa ideia aqui. O trapézio, ele tem um par de lados paralelos e um par de lados não paralelos.
O par de lados paralelos eu vou distinguir da seguinte forma: base maior, base menor. E a distância entre eles eu vou chamar de altura. A área vai ser o quê? Base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, você soma as duas bases, multiplica pela altura e divide por 2. A área do losango, o losango é um paralelogramo que tem 4 lados de mesma medida. Ele vai ter uma diagonal maior e uma diagonal menor. Existe um losango que tem os 4 ângulos iguais, é o quadrado. Nesse caso, as diagonais vão ser do mesmo tamanho, né? Fora disso, o losango sempre tem uma diagonal maior e uma diagonal menor, tá? E a área vai ser o seguinte: diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. O círculo, ele tem a área mais difícil de deduzir. Mas, essencialmente, qual que é a área dele? É a medida do raio ao quadrado vezes o π. O π é aquele número irracional que normalmente a gente acaba adotando 3,14 como o valor de π, embora ele seja um número irracional, uma dízima não periódica. A coroa circular, ela é a região de um círculo recortada por um outro círculo menor com o mesmo centro. Então, ó, tem um círculo menor e um círculo maior. E aí eu vou calcular a área entre esses dois. Basicamente, você vai fazer o quê? A área do círculo maior, πr ao quadrado, rzão ao quadrado, menos a área do círculo menor, πr ao quadrado. Ajustando, você pode fazer o seguinte: a área é igual a π vezes a diferença dos quadrados dos raios. Rzão ao quadrado menos rzinho ao quadrado. O rzinho é a área do círculo, é o raio do círculo menor, e o rzão é o raio do círculo maior. E por último, a área do setor circular. O setor circular é um pedaço do círculo. É a região do círculo delimitada por 2 raios. Então, a área pode ser obtida a partir de uma regra de 3, em que um círculo completo, πr ao quadrado, corresponde a 360 graus. Aliás, e x é a área do setor circular de ângulo alfa. Aí você isola o x e você chega nessa fórmula aqui. A área é πr ao quadrado vezes o ângulo dividido por 360.